É porque elas têm a mesma via, tanto temperatura quanto a dor, ela tem essa via que a gente chama de via protopática. Elas andam em conjunto. Ou seja, se você testar uma, você vai testar a outra. Se uma estiver funcionando, a outra não vai. Se uma não estiver, a outra não vai estar. Então você escolhe se você vai usar ou a acessibilidade térmica ou a dolorosa. O mais fácil é a dolorosa, né? Porque a gente tem objetos assim, para quebrar e tudo mais, mas pode usar algo que esteja gelado. De repente tem alguma coisa gelada, você pode estar usando também. E aí a mesma coisa. Pede para o paciente fechar os olhos, né? Aí vem com água. Sim. Igual. Os três são. Igual. Ok. Aí a gente vai verificar também. Isso aqui fica a critério do examinador, com o momento que ele se sente mais confortável. Mas basicamente o reflexo que a gente vai fazer agora é o córneo palpebral. O ideal é distrair o paciente, né? No caso a gente vai saber que eles vão fazer. Você pode olhar para algum objeto que esteja mais distante, pode olhar para a televisão. E todo do Apolo. Aí você vem com a pontinha do algodão. Já olhou? Tem que tocar lá. Pronto, já foi. Aí faz do outro lado também. Quando você faz de um lado, o paciente não sabe, né? Eu sei porque eu vi os seus exames, mas o paciente não vai saber, ele realmente vai piscar. Talvez quando você for fazer do outro lado, o paciente já saiba, né, o que ele espera. Então ele vai deixar um pouco mais enrijecido o músculo e talvez não pisque. Aí não vai pensar que isso é uma alteração, mas é só porque ele já sabe como funciona o exame, então o reflexo não vai estar ali fidedigno. Outro reflexo que vocês podem ver também é o da nasofacial, que é a mesma lógica, só que a gente vai colocar aqui no nariz. Essa cara. Fez essa carinha aí. É uma variação que a gente pode fazer também. Por quê? Porque o trigeminal também vai estar relacionado a algumas secreções. E aí, por último, vocês não podem esquecer de citar que ele vai estar relacionado à salivação, à secreção nasal e à sudação da face. Então, vocês podem ou falar logo na inspeção, né, aproveitar que o paciente, normalmente a gente não vai estar suado lá para vocês e tal, eu acho mais fácil de esquecer, mas vocês podem aproveitar e falar na inspeção, ele é responsável pela secreção nasal, salivação e também a sudação da face. Aí fechou, tá? Então, resumindo, parte motora, parte sensitiva e a Eu vi uma aula que quando ele for analisar esse meio, ele viu um reflexo newtoniano com um martelo, foi necessário? Sim, tem esse reflexo, só que a gente deixa ele para a parte dos reflexos faciais, que a gente vai ver junto com os outros reflexos, nas próximas práticas, entendeu? Porque senão ia ficar muita coisa e aí esse nervo já tem essas peculiaridades, a gente ia ter que aprofundar muito, entendeu? Mas tem sim, esse reflexo, é mais um reflexo, só que vai estar envolvendo uma parte motora também. Aí pode estar, a gente está com uma paralisia, a gente vai ter que ver por quê, aí pode estar relacionado a outro meio, entendeu? Aí a gente foca mais no reflexo palpebral, que é característico. Ok? Já tá aqui, né? Alguma dúvida, gente, até aqui? Eu acho que a gente acabou citando. Como seria a térmica? Porque a gente viu a dolorosa, né? Seria colocar alguma coisa mais pontiaguda para ver a dor. Mas a térmica, a gente não pergunta apenas se o paciente está sentindo, tá? Ele precisa diferenciar. Então tem uma coisa mais quentinha, aí eu coloco no paciente, fechar os olhos fechados, tá sentindo? Aí sim. Quente ou frio? Entendeu? Então ele tem que falar qual é essa sensação, não só se ele está sentindo. Porque essa parte da acurácia mesmo, diferenciar se é quente ou frio, que vai ser uma das Cuidado também pra você chegar assim, olha, sente esse cheiro de canela aqui. Sente esse cheiro de canela. Acontece, né? A alternativa é o diapasão. O diapasão ele tem essa capacidade térmica. Então a gente pode, por exemplo, esfriar ele aqui na central e perguntar ao paciente se está frio ou não. No meu desespero do voz que eu peguei, na sensibilidade, ele liberou o diapasão. Dá o diapasão aí que vai fazer a temperatura. Então, que vem na mente, tubo de ensaio, o diapasão, o palito, com certeza. A doloragem é muito mais fácil, então é muito mais fácil vocês pedirem um palitinho para quebrar. É na hora de vocês lembrarem de sensibilidade. Tomara que no roteiro não seja cobrando especificamente a térmica. Faça a térmica. Se ele falou isso do pé, eu acho que No latim de vocês, a gente não vai falar faça no nervo
pegar a clínica do paciente e a partir da clínica vocês vão ter que saber que exame vocês vão fazer. Então, se o paciente ele chega com um zumbido no ouvido, que já vai falar com ele tem que se virar muito, você já vai pensar em nervo vestíbulo coclear, entendeu? A audição, não vai fazer nervo 2, que não tem nada a ver, entendeu? Então, você, a partir da clínica do paciente que chega lá, você vai direcionar o seu exame. Vai ter lá o checklist do exame que você precisa fazer. Mas são choros futuros, lógico. Tá. O facial, ele é um nervo o quê? Motor, sensitivo, ele é misto. Tem facial. Né? A gente já fez o trigêmeo, pulou o 6 porque a gente testou junto com os óculos motores. E aí a gente vai fazer o facial. Basicamente, como é que eu vou fazer a parte motora do facial? Como é que a gente vai testar? A mímica facial. Analisar a mímica facial. Eu posso pedir para o paciente, né, fazer, faça bico, levante a sobrancelha, mas vai ser até mais rápido e para o paciente entender o que eu quero, eu posso pedir para ele repetir o que eu estou fazendo. Então, faz assim, 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 sorri, agora um sorriso bem forte, trinca os dentes. E aí eu já analiso aqui a contração do platisma junto, nesse trincar de dentes, e palpo para ver se o tono está normal. Tá? O paciente fala, mostra o platismo aí, você nem o que está falando. Você dá um sorriso aqui, gostado. Entendeu? E peço para o paciente fechar os olhos, tá? Ver se ele tem essa capacidade de fechar os olhos. E posso estar fazendo um sinal aqui, que é o de Bergaro Lanterberg. Fecha os olhos bem forte. E esse sinal eu peço para o paciente fechar os olhos bem forte e eu coloco minha boca digital no cantinho do olho dele. Normal ter uma vibração, tá? Por que é importante a gente fazer todos esses exames? Para diferenciar se a paralisia é periférica ou se a paralisia é central. Qual a diferença das duas? Central é a parte inferior do rosto, lateral, Toda a hemiface e na central apenas a metade da hemiface, né? Então, oi? Isso, da periférica, né? E aí o paciente chega para vocês, o que eu sempre falo, que esse daqui vai ser um dos principais nervos que vai chegar para vocês em um atendimento, seja um atendimento mesmo numa UBS, seja um atendimento, né, numa emergência, porque o paciente ele vai começar, o principal sintoma que ele começa a ter ou uma queda da boca, ou quando ele vai falar ele sente que está meio travado, ou ele vai sorrir e ele não sorri direito. E aí ele, por exemplo, ele consegue fechar o olho ainda e chega para você. Como é que você vai diferenciar, né, que aquilo é periférico ou central? Fazendo esses exames, tá? Cada coisa que a gente faz, a gente vai estar testando o nível desse paciente. Por exemplo, talvez ele esteja com uma paralisia periférica, mas ele ainda consiga fechar o olho. Mas na hora que eu vou fazer Bergaro Lanterberg, ele já não tem mais, entendeu? Ele ainda está no início daquela perda, de força muscular. Então é importante também a gente fazer, além disso que eu fiz, a contra-resistência, tá? Todas essas partes da mímica facial você vai fazer sem e com resistência, para testar justamente esses níveis faciais, esses níveis iniciais do paciente que chega para vocês. Então, franzir a testa, eu vou tentar assim, fazer uma resistência, é bem pequena, tá, gente? Porque aqui a força muscular não é tão grande, bem pequena, ver se ele não consegue fechar os olhos. Eu tento, né, abrir os olhos dele, não deixa, tá? Tento abrir, e aí se ele consegue ainda, né? Porque tem pacientes que estão em um quadro inicial que ele consegue fechar os olhos, mas quando eu vou puxar, ele não consegue manter essa força, entendeu? Insuflar a bochecha, tento fazer uma pressãozinha aqui para esse paciente consegue. Entendeu? Essa parte? Como é a resistência da testa? Posso pedir para ele franzir a testa e eu puxo aqui para ver se ele tem essa força. Pode pôr a mão inteira também, que é mais fácil de sentir. Ou eu fazer assim. Dá para sentir, bem de leve, mas dá. Faz assim. E aí eu tento só tentar tipo, tirar esse movimento que o paciente está fazendo. Se ele tem uma força. Só que aqui, como eu falei, é bem de leve, entendeu? Se tu puxar com força, realmente ele não vai conseguir manter. Rapidinho. Aí então a gente acabou a parte motora do facial. Ele também tem uma parte sensitiva, que é o qual. Exatamente, a ilustração.
A gente não faz a degustação na prática, mas é importante vocês estarem no OSCE, tá? Dois textos anteriores da sabores, principalmente. doces Doce salgado, exatamente. E aí, como é que a gente faria esse exame? A gente daria primeiro um sabor doce pro paciente, né? Colocaria só naquela parte anterior da língua dele. Aí ele teria que falar doce, salgado, o que você está sentindo, entendeu? Aí depois lavaria a boca do paciente, colocaria outro sabor. Então é realmente uma coisa que não se faz na prática, mas é importante vocês citarem, tá? Até porque ele lavar a boca do paciente depois da digestão. mas não faz, entendeu? A gente não faz na prática. Deu doce, vai ter que Tem uma lavar. balinha, aí pra tirar aquela parte da memória gustativa dele, aí ele vai ter que, entendeu? Colocar água na boca e enxaguar a boca para ele perder aquela sensibilidade. Aí depois eu coloco outra sensibilidade para ele sentir, mas a gente não Mas faz. são microgotas, assim, normalmente numa pipetazinha. Bem, E bem tem que segurar a específico. língua do paciente, porque se ele colocar para dentro da boca, vai misturar com as outras papilas gustativas. Burrice mesmo, porque o hipogosto é um terço, né? Qual é o terço dos terços? Porque O gosto farinha. é o gosto farinha que é um terço, esse é 2 terços. Onde é que seria a região mais ou menos específica? Assim, a língua, vocês Fala acabou. vocês ainda vão estudar a parte de gustação da língua, né? Tipo, a gente vai sentir 5 sabores, doce, salgado, azedo, amargo, e tem um quinto que é o umami, que é tipo a coisa mais saborosa da vida. Entendeu? A pessoa não sabe identificar se é doce, salgado, entendeu? Ela não sabe identificar, não sabe identificar que é uma coisa muito gostosa. Aí Uma vem da palavra japonês, sabor bom. Uma, bem gostoso, mi, sabor, umami. por isso que umami, e aí, exatamente. Mas basicamente, essa coisa de divisão da língua, especificamente, essa partezinha anterior é para salgado, essa partezinha bem aqui é para doce. Essa divisão corretinha, ela tá caindo assim, tipo assim, não é uma coisa que mais aceitável, entendeu? Porque a gente tem várias papilas gustativas ao longo da língua, e algumas delas, por exemplo, a gente pode ter algumas doces lá no fundo da língua, entendeu? Mas a gente compara assim o que é principal. Então você só pega um terço da língua, tipo, anterior mesmo, um pouco da língua anterior, entendeu? E não divisão em regiões. Você já deve ter visto essa foto, né? Tipo, divisão em regiões em si, mas isso está em desuso porque tem muita mistura de papilas gustativas, tá? Obrigada. No contexto posterior é azedo e amargo. Isso. E aí vai ser o doce farinha que a gente vai falar mais pra frente. Agora a gente já indo finalmente, né? Chegando quase lá. É o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, só tem o nome dele, né? Ele tem 2 funções, que é a função vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, que a gente vai ver em uma próxima aula, a gente não vai ver isso agora. Né? Então, em relação às partes dele que a gente não vai ver hoje, é a parte coclear, que é relacionada à audição. Bom, o paciente vai chegar lá já com a sua queixa e tudo mais, a gente vai focar mais mesmo no exame. Como é que a gente pode fazer esse exame relacionado à queixa do paciente e à audição? Tem o tic-tac do relógio, né? Que é, a gente vai fazer o barulho assim, tá? O paciente, tic-tac. Pode variar a altura, a intensidade, e ver até onde ele pode escutar. Está escutando? A gente vai variando para ver como é que está a capacidade auditiva do paciente. Outro que a gente pode fazer é o chamo de cochicho. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai tampar, que é o paciente não vê o que a gente está falando, né? Fazer a leitura labial, e para ele repetir o que a gente está falando. E faz uma distração em alguns dos ouvidos para analisar. Acertou. Eu falei, bom, vamos supor que de repente eu esteja falando aqui para ela e a distração esteja nesse ouvido. Ela não conseguiu escutar o que eu falei. Por exemplo, eu falei maçã, ela não escutou. Nesse ouvido aqui eu estou fazendo a distração. Qual é o ouvido que está com uma possível alteração? Você sabe me dizer? Se é o que estou fazendo distração ou é o oposto? É o oposto. Por quê? Porque ele estaria ouvindo. Sim, é isso. Porque às vezes se confunde, porque esse aqui está com a via aberta para ele escutar. Aqui eu estou com uma distração, estou escutando a distração. Não escutei o que o médico falou, porque estou com a distração no ouvido aberto. E, né, por último, que está aí no roteiro de vocês, é o Weber, né, e o Rinner.
A gente vai usar, para fazer esses testes, esse instrumento aqui que a gente chama de diapasão. O diapasão, para os testes auditivos, a gente vai pegar, a gente vai bater aqui na região hipotenar, e ele vai vibrar, né? E aí, não? Tá chegando, meu amigo? Vem pra cá. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir mais pra cá, que é melhor. Tá melhor pra você? Certo. Pode fazer minha aqui. Tá. Às vezes o paciente nem sabe o que é isso aqui. Então você explicar pra ele, ó, isso aqui é um diapasão, eu vou analisar a sua visão com ele. Visão. Ele vibra. Visão. Audição. Tá enxergando o diapasão? E a sensação é essa aqui. Aí eu mostro pra ela, posso postar bem aqui, ó. Tô aí por cima, tô suado, gente. Aí essa é a sensação da vibração. Pode falar, ó, isso aqui para os pacientes mais leigos, né? Ó, isso aqui tá ligado, tá? Tá então desligado. eu quero isso aqui, isso aqui tá ligado, eu quero isso que você sinta. E aí depois coloca no ouvido dele, que vocês vão ver um zumbido depois, eu quero que você escute isso. Então primeiro explicar o que você vai estar testando com o paciente, entendeu? Eu vou começar pelo teste de Rinne. O teste de Rinne, a gente vai ligar o diapasão e vai colocar um processo Bastante. E perguntar se ele está ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Me fala quando parar. Parou. Agora eu venho para a lateral da orelha dela sem tocar. Tá ouvindo? Sim. Me fala quando parar. Parou. E eu vou fazer isso nos dois ouvidos. Isso aqui é Rinne positivo ou negativo? Positivo. Ela tem Normal. positivo, normal, porque a condução aérea do som foi maior que a óssea. A óssea parou antes, que é o certo a se fazer. Se de repente a óssea dela para, se a óssea dela nem, ela está escutando aqui a condução óssea, estou aqui com o diapasão, tá? Estou ouvindo, parou, vim para cá e ela não escutou mais, aí é Rinne negativo. E aí é uma surdez de condução. Alguém sabe explicar por quê? A surdez de condução. Vocês ouviram falar em via auditiva? Ou não? Vou explicar rapidinho. O nosso ouvido, ele tem 3 orelhas, né? A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. O som é uma onda vibratória que ela vem aqui do ambiente, vai entrar no nosso ouvido, na orelha externa, vai lá para a orelha, isso aqui é o aparelho de transmissão, que é essas orelhas que eu falei. A orelha externa vai passar pela orelha média, vibrando lá o som, tá vindo aqui de fora, vai chegar na orelha interna, na orelha interna tem a cóclea. E essa cóclea vai pegar esse som e ela vai transformar em impulso elétrico e levar lá para o nervo vestíbulo coclear em si. Só que se de repente eu esteja com minha orelha média entupida, um cerume, por exemplo, esse som ele vem daqui, na poluição aérea, só que ele vai chegar no cerume e ele vai parar. Ele não vai funcionar mais. Então por isso que ela não está ouvindo com o diapasão quando eu chego aqui. Porque a poluição aérea não está acontecendo, ela não está vindo aqui, a orelha média está entupida, não está conseguindo chegar o som lá na orelha interna, que vai pegar essa captação e transformar na nossa audição, deu para entender? É por isso, porque assim, se eu pego aqui, quando eu coloco o diapasão aqui no processo mastóide, ele vai direto para os receptores da cóclea, ele não passa pela orelha média, por isso que ela consegue ouvir. Porque aqui a orelha média está entupida, ele atravessa essa barreira, então é por isso que é uma surdez de condução. O som não está sendo conduzido de fora para dentro, certo? Só uma coisinha, gente. O Rinne ele pode estar normal, que a gente chama de Rinne, positivo ou negativo? Positivo. Mas o paciente ele pode ainda assim ter uma hipoacusia, ou seja, está com uma diminuição da audição, entendeu? Então o paciente ele chega com um zumbido, diminuição da audição, ele não significa que o ringue dele vai estar alterado, entendeu? Ele pode ter uma hipoacusia. E como é que eu posso testar essa hipoacusia? Tanto nas partes gerais que ele falou, mais grosseiras, mas também ao fazer aqui o ringue, eu posso colocar aqui quando parar me fala. Aí quando parar o dele, eu trago aqui pra minha orelha e vejo se realmente parou, entendeu? Pra eu ver se realmente a audição dele tá adequada. Porque o ringue pode estar normal, mas ele pode estar com uma hipoacusia. Aí quando eu trago aqui pra mim, o zumbido ainda tá alto, entendeu? Aí eu já vou ter uma alteração de audição. E, por fim, é o teste de Weber. O teste de Weber a gente vai bater da fazendo de novo. E vai colocar ou no centro da testa dela, ou aqui no centro do... pode ser ali no breve, na estrutura coronal, enfim. Fica a critério. A gente vai bater.
Você tá ouvindo? Eu prefiro aqui. Aham. Esse aqui? Não, aqui. Ah, tá. Aí eu vou perguntar se ela está ouvindo e se está na mesma intensidade dos dois lados. Se de repente ela me fala que ela está com hipoacusia ou com uma surdez e eu coloco, faço teste de Weber e lateraliza para o lado normal, o lado que está com hipoacusia ou com surdez, qual seria a surdez? Neurosensorial. Seria esse tipo de surdez. Ou seja, foi para o lado normal e o lado aqui que eu não estou escutando, eu não senti o som. Isso é uma surdez neurosensorial. Só que esse paciente ele pode ter tanto uma surdez condutiva como uma neurosensorial se ele for azarado, mas aí não vai é o critério aqui. A cara do Oscar, isso. Não, mas não. Só para vocês só saberem mesmo que pode ocorrer A nele. condutiva, ela vai pro outro. O lado afetado. afetado. Aí ele vai dar tanto o RINA negativo como uma lateralização do Weber, o lado afetado. E no caso de ser as duas, aí vai para qual lado? Aí vai ter a condutiva e vai lateralizar. Não, pode ter a condutiva com neurosensorial. Na verdade, pode ter a condutiva. Tá falando do mesmo ouvido? Não, se tiver neurosensorial é condutiva ao mesmo tempo. É o mesmo ouvido, né? E ouvido diferente? Aí é complicado. O paciente tem uma surdez, né, nesse caso. Aí pode ser uma lesão também cortical. É mais comum nesse caso. Aí, inclusive é uma observação que eu ia falar para vocês. Até mesmo esses testes neurológicos são considerados grosseiros, né? É uma forma de você dar um diagnóstico de surdez, mas ainda assim o paciente ele precisa fazer outros exames, se vocês já viram em algum lugar, a audiometria, que vai especificar, né, que nível de surdez ele está. Mas aqui é interessante falar isso porque normalmente os pacientes não vão chegar já surdos, né, completamente surdos. Vai chegar com uma hipoacusia, um zumbido, algo desse tipo que vai estar dificultando a audição. E pode ser uma surdez de condução por, sei lá, cera, algum objeto, alguma infecção. Então, são coisas bem peculiares, mas que são comuns, né? E também é algo fácil de fazer na clínica. Só precisa Então, não esquecer da inspeção antes da orelha, tá? Aí depois o grosseiro e depois os testes. Inspecionar, olhar mesmo, chegar e olhar, ver se tem alguma coisa lá dentro desse ouvido. Além de pode ter alguma coisa, principalmente criança, né? Colocar algum objeto, por isso que não está escutando. Também pode ser que ao você inspecionar a orelha, ele não tenha nada dentro, mas ele pode ter bolhas fora, né? Que foi o que a gente até falou da síndrome de Hansen-Hunt, que pode dar algumas bolhas, e aí tu já faz um estalo, né? Já para direcionar para a tua clínica, para a doença. Então, inspecionar de forma geral, né? Tanto ao redor quanto dentro. A gente usa para inspecionar dentro, a gente não tem aqui, a gente teria que ver com um otoscópio, né? Que é mais específico. Você tem um otoscópio? E eu esqueci de ligar aqui dentro. Já tá até gastando a pilha do bicho. Não se preocupa, dura certo. É a primeira vez que eu pego, Will, sabia? Tipo, vai ter a lanterninha, mas funcionaria igual, praticamente igual o oftalmoscópio. Tem a luzinha pra você ver e você, né, vai visualizar, porque aqui como tem uma lente. E aí você vai analisar as estruturas. Isso. Completa aqui, mãe. Qualquer tipo de Otoscópio. Isso aí é caro pra caramba. Serum, a membrana timpânica. Tem diapasão, não? Não, eu também não cruzei esse. Tem que arrumar, já vazou. Precisa de um desse aí, olha. A gente só tá com um, então a gente tá caçando. Eu e a família precisa também. Vou pedir uma, aí, mas não acho que vai chegar até hoje. No 8, alguma dúvida, gente? Não, né? Então a gente pode passar pro 9. Fazer aqui. Como a gente já falou, né? Em relação aos músculos, a gente tem que seguir uma etapa. A gente vai analisar o 9 sozinho? Não, com vários. 9 e 10, né? Eles andam ali bem juntinhos, bem próximos. Exatamente. Então, basicamente, o que eu vou analisar é a laringe do paciente, tá? Então, eu peço para ele abrir a boca
E aí eu faço primeiro a inspeção do fundo, né? Do fundo dessa boca. Eu vou inspecionar o quê? O palato. O Palato mole e a úvula. e a úvula, exatamente. Então o que eu posso ver, né, ali? Pode ter uma queda do palato no lado lesado. Eu posso ter um desvio da úvula, né, que é o sinal de cortina. Vocês lembram para onde a úvula desvia? É pro lado normal ou pro lado lateral? Normal. Exatamente, pro lado normal, tá? Então, de acordo com o que você vê do paciente, você vai saber qual o lado afetado já, tá? Além disso, dessa inspeção, né, eu peço para ele fazer e aí, justamente para eu ver essa movimentação da úvula e a elevação do palato, tá? E basicamente é isso nesse nervo, né? Tem outros reflexos que a gente acaba não fazendo, que é o reflexo do vômito, né? O reflexo da tosse, que seria pegar um palitozinho mesmo e, né, espetar não, né? Mas tocar a úvula e ver se o paciente tem aquele reflexo de tosse ou de vômito. Mas a gente não faz, é desconfortável, então a gente só mesmo analisa mais essa parte da inspeção e também vê a clínica do paciente, né? Como que o paciente se apresenta pra gente. O paciente está com disfagia, está com disartria, está com uma disfonia, até na hora dele falar com você já vai estar classificando ele, já vai estar pensando em lesão, né, desses nervos, ok? Esse reflexo da tosse dá de ser avaliado quando o paciente está suspeito de uma cefálica. Geralmente o paciente tem entubado, né? Então fica mais fácil fazer a avaliação. Então, enfia uma sonda lá dentro ou o tubo dá uma pressionada para você ter esse reflexo de tosse. Agora, o paciente acordado fica complicado você fazer essa avaliação. Só colocar o palito lá no palato, você estimulando um pouco, você já puxa o Raul. E inclusive, uma curiosidade, o glossofaringe ele também é responsável por parte da salivação. Tanto que quando a gente vai vomitar, sempre que está precedendo o vômito, você começa a encher a boca de saliva, então o glossofaringe já agindo para vir ali o vômito depois. E aí o glossofaríngeo, né, ele também vai estar inervando a parte já posterior da língua, né, que seria o quê? O azedo e o amargo. Seria aquele mesmo exame que eu falei para vocês, de dar para o paciente, mas a gente acaba não fazendo, mas é importante citar, tá? Do de glossofaríngeo e vago foi isso. Aproveitando que o paciente está de boca aberta, eu posso fazer o exame de qual nervo já? O nervo do osso, que é qual? O da língua. Exatamente. Então eu vou fazer, né, primeiro inicio de novo para a inspeção, peço para o paciente colocar a língua para fora, vejo se ao colocar a língua para fora tem um desvio da língua para um lado, o paciente colocou a língua para fora, a língua já desviou para esse lado aqui, aí eu já imagino o lado da lesão, que é o lado que a língua desviou, tá? Eu vou também estar analisando na inspeção a questão de miofasciculação, coloração dessa língua, uma língua trissucada, uma língua trissucada, então vou estar inspecionando essa língua de forma geral, tá? Se tem algum abaulamento, né, uma depressão nessa língua, de forma bem geral. Depois disso eu vou estar analisando, seria o correto fazer a palpação dessa língua, mas a gente não faz porque é desconfortável, né, para ver o tônus dela. Então a gente só pede para o paciente fazer movimentos, né, de forma livre, involuntária, que é, na verdade, voluntária. Pedir para ele colocar a língua para fora, colocar a língua para os lados, para as laterais, para cima, para baixo, tá bom? Isso, fazer a movimentação da língua em várias. A questão da força que a Tayla falou, dá para fazer de uma forma, pede para ele colocar a língua contra a bochecha, e você palpa aqui, vê como está o tônus dela, a força. Precisa pegar na língua em cima do paciente. Não, é a palpação em si do músculo da língua, entendeu? Que a gente acaba não fazendo a palpação do músculo da língua em si. Mas a força é importante fazer, colocando, né, vendo se ele tem essa força ao colocar na bochecha. É isso, gente. Falta só um verdade. O acessório, para finalmente a gravar. É o 11º, certo? E basicamente ele vai estar responsável ali pela inervação do trapézio e do esternocleidomastoide. E aí, de forma bem simples, né, você, de preferência, na verdade, o paciente ele tem que estar, nesse caso, despido, porque você vai estar analisando a força ali do grupo muscular. E você pode vir e pedir para ele levantar os ombros e você vai aplicar uma força, vai pedir para ele... Aí nisso... Vai. Nisso,
você vai observar a força, né? Se ele vai conseguir vencer essa resistência. Vocês vão ver mais lá pra frente que existem graus de força. E se tem alguma assimetria nesse músculo e se ele sente alguma dor também. E aí, para analisar o esternocleidomastoide, basicamente vocês vão fazer movimentos com o pescoço. Vocês podem tanto pedir para o paciente fazer um movimento parado, de fletir, pode abaixar a hiperextensão de um lado para o outro, sem aplicar força. E aí vocês podem, por fim, aplicar força. Aí que vocês podem falar na língua do paciente, né? Ó, briga com a minha mão, não deixa eu empurrar seu pescoço. Só cabe aqui. A gente vai analisar a parte do pescoço por causa do músculo. E basicamente, agora finalizou. Alguém tem alguma dúvida, gente, em geral? É uma variação também. A gente pode pedir para ele aproximar e afastar as escápulas. Mais uma forma de avaliar também o trapézio. Em relação a esse movimento aí contra a resistência. É para todas as direções, para cima, para baixo, para o outro? Normalmente é mais para lateral, para você conseguir, devido à orientação do esternocleidomastoide, a gente consegue só uma lateralização preferida. Mas aí, porque é mais complicado de ficar. Sim, entendi. Mas aí você pede para ele fazer sem resistência mesmo. Para baixo, para lá. Entendi. Aí vocês são. Mas mais importante, né? Prática. Mais ou menos.